No fim de um diálogo frustrante, você poderia se ver pensando: essa pessoa é tão idiota, ou perguntando: por que eles não podem simplesmente fazer as coisas corretamente? Mas nem todo mundo teve as vantagens que você usufruiu. Isso não quer dizer que sua vida foi fácil. Você apenas teve alguma vantagem em relação a algumas pessoas. É por isso que é seu dever compreender os outros e ser paciente com eles. Filosofia é formação espiritual, cuidado da alma. Alguns precisam de mais cuidados que outros. Assim como alguns têm um metabolismo mais rápido ou nasceram mais altos que outros. Quanto mais complacente e tolerante você puder ser em relação a outros, quanto mais puder ser consciente de seus vários privilégios e vantagens, mais útil e paciente será. Olha, palmas. Lindo, né? É se perceber no lugar do outro. Tem uns que têm mais privilégios, outros menos, né? Não é que um seja uma, como diz aqui, uma vida mais fácil, né? Mas teve as suas vantagens. Mas perceber que o outro teve uma vantagem diferente e ser, né, compreensível. Não passar a mão na cabeça. Também não é assim. Né? Mas enxergar toda a história, não apenas aquele momento. Aqui trazendo para a sala de aula, né, professor Adilson? Às vezes o aluno tem uma certa postura que de cara a reação do professor já é querer logo punir, dar uma lição, mas tem que entender o porquê daquela atitude. Tem toda uma história por trás. E não definir o estudante pela aquela atitude, né? Você não é só um momento, né? Você é toda uma vida, né? Então, e não aceite essas definições momentâneas, né? Porque você não é só aquilo que você escuta. Você é o que você é. Que aí é onde vem a busca, né? Do autoconhecimento. É saber os seus privilégios, as suas desvantagens também, né? O que lhe foi ofertado durante a sua vida e como você chegou até aqui, né? A sua história de vida. E também o outro se todo mundo tivesse essa busca, né? De quem é, da trajetória, respeitaria mais também a trajetória do outro. Agora, valeu, filha, gratidão. Obrigada pelo espaço. Gratidão. Licença. Ok? O filósofo, sociólogo francês, Bourdieu, ele vai dizer que nós chegamos na escola com o nosso capital cultural, capital intelectual. Capital é a riqueza, é o poder no mundo capitalista de hoje, né? No mercado, seria dinheiro, capital, capitalismo, né? Na questão cultural, família, valores, aquilo que nós aprendemos, recebemos dos pais, em termos de motivação, incentivo ao estudo, proteção, afeto, carinho, de forma agregue valor ao desenvolvimento humano, intelectual, cognitivo dessa pessoa, então você percebe a diferença, né? Ou seja, não é que alguns que vai sofrer essa carência de capital intelectual da família, porque às vezes é uma família desestruturada, são pais que não oferece a menor estrutura afetiva, emocional, psicológica num ambiente familiar ali para seus filhos. Existe ali o vício da droga, do álcool, desemprego, violência, gritaria, intimidações, enfim. Essa criança, ela vai crescendo em um ambiente totalmente conturbado, destruído, né? Então, quando essa criança chega na escola, ela vai trazer aquilo que ela recebeu. É claro que também a gente não pode usar de má fé para dizer assim, o culpado foi meu pai, o culpado é minha família, o culpado é a sociedade. Não. A gente tem que perceber que se você está aqui, se nós estamos aqui, é porque temos uma
uma oportunidade. Foi nos dado uma chance. Você está na escola, então a possibilidade de refazer, ou de corrigir, ou de ressignificar aquilo que foi de negativo no passado, para ver se melhora agora, principalmente no período adolescente, é possível demais. A gente não vai fazer isso, comparar turmas e turmas, mas você só precisa olhar assim, para o conjunto da nossa escola, você vai ver turmas e turmas, né? E, geralmente, tem aquela turma que já traz de casa todo um estímulo. Chega na escola e devora o que você passa. E se você não passa mais do que eles querem, eles te cobram, eles te ajudam. Já são, assim, pessoas que estão abertas para acolher o conhecimento, entendeu? Assim, que aquilo que você fala, geralmente, não é tão desafiador, não é nem uma coisa nova para eles. Mas, enfim, então, é a sociedade em que vivemos. Né? Tem as classes sociais, infelizmente, né? Sociedade de classes. Karl Marx tanto foi contra, né? E aí a gente está aqui justamente para contribuir de alguma forma no crescimento, no desenvolvimento, para ver se tu adquire uma nova estrutura que te possa oferecer condições de oportunidade para vencer na vida. Entendeu? Eu acho que o papel nosso é esse. É a nossa missão como educador. Vem cá, temos aqui uma participação. Venha cá, chega. Mas diga, não, fale daí. Eu vou me... Gente, então, fica pertinho da câmera aqui. Vai lá, filha. Sim. A questão lá que tu falou sobre as classes da sociedade. Sim. Teve uma parte lá que eu não acho que seja bem assim. Por quê? Porque aqui aí, como tu falou lá nas classes, eu vi que meio que assim, cada pessoa, cada ser humano, né, que existe, tem sua vivência, tem suas coisas, suas oportunidades, assim como o Marta falou. E cada um aproveitou ou não de suas oportunidades, né? E isso, querendo ou não, veio a atrapalhar a sua jornada ou a ajudar sua jornada. E isso interfere em quê? No caráter, na maneira de agir, na maneira de se portar, na maneira de reagir a coisas que outras pessoas fazem. Por exemplo, tem pessoas que... eu conheço uma amiga minha que ela viveu em um ambiente, durante toda a infância dela, num ambiente conturbado. Que tinha muito conturbação e tudo. Eu também vivi nesse ambiente conturbado. Entre brigas e discussões. Até quantos anos você viveu assim nesse ambiente? Toda a minha, desde a infância. Enfim. Pessoas, elas reagem diferente a diferentes situações. Por exemplo, na minha convivência, que eu tive muitas... Sim. Na minha convivência. Na minha convivência, foi quase a mesma que ela. Não foi os mesmos acontecimentos, nem as mesmas pessoas, só que foi um estresse, entendeu? Foi umas situações que não favoreceram a nossa saúde mental. E eu reagi de uma maneira diferente do que a dela. Eu não absorvi, eu absorvi as coisas que vieram acontecer comigo, e eu, desde pequena, tive essa coisa de revidade, entendeu? Sim. Tipo, quando eu era ofendida, então quando eu via que vinha alguma pessoa para me afrontar, eu, rebatia. Eu enfrentava aquela situação, aquela briga, aquela discórdia. Só que ela não, ela pegou essa situação e reverteu. Ela pode estar sentindo dentro dela, pode, mas ela não trouxe para o exterior, entendeu? Ela Sim. não se mostrou. É isso que eu quero dizer. Pessoas, elas têm as... Ela é mais velha que você? Não, ela é mais nova. Ah. Só que ela é mais nova que eu, 1 ano. Ela tem 17 anos agora. Ela tem essa... Ela tem 17 anos. Você tem? 18. Sim. Só que tem essas vivências, pessoas têm vivências parecidas e momentos parecidos. E processamento diferente, interpretação diferente, né?
e absorção, entendeu? Ela absorveu de uma maneira diferente. Foi positivo ou foi mais negativo? Eu acho que na maneira que ela absorveu foi positivo, por quê? Porque ela não deixou aquilo influenciar no caráter e na personalidade dela, entendeu? Certo. Ela mesmo assim, com esses problemas, ela soube transformar isso, certo que tem algumas coisas dentro dela, da maneira que isso afetou o psicológico dela, né? Só que isso afetou meu psicológico, além de eu deixar isso afetar meu psicológico, eu deixei afetar minhas ações e minha personalidade. Entendeu? Porque minha personalidade dela é meio agressiva e, tipo, repulsiva. Então, é isso que eu quero dizer. Pessoas, elas têm as mesmas vivências de várias classes, pode ser de várias classes, de cada categoria. Pode ter suas vivências de vida. Só que depende de cada pessoa se ela vai aproveitar aquele momento para trazer alguma coisa de bom ou alguma coisa de ruim, ou então transformar sua personalidade. É isso que eu quero dizer, entendeu? É aquela fala lá do Marcos, que ela falou que pessoas têm suas vivências. Não é que você está vendo uma pessoa assim, que ela é toda daquele jeito. Não, ela passou por um processo. Ou seja, o meio influencia em nossa vida, mas não determina, assim, como que fosse algo, um destino já traçado, que aquela estrutura negativa, aquele convívio, aquele ambiente desarmonioso, não é que ele vai definir diretamente o seu futuro, né? Mas vai depender também da forma que você está absorvendo ou não, interpretando, perdoando, buscando seus mecanismos de defesa, né? Tipo assim. E aí, o que Freud diria são mecanismos de defesa. Que essa coisa ríspida, essa coisa de revidar que você fala, é uma defesa que você adquiriu para sobreviver àquele ambiente, né? E aí você pode também ter adquirido uma sensação de insegurança, talvez, timidez, um pouco de medo. Enfim, pode, sim, ter comprometido de alguma forma, criado alguma fissura, alguma rachadurazinha aí, no campo emocional, afetivo, da auto-imagem que você faz de si mesmo. Porque nós somos, muito de nós, somos aquilo que nós pensamos que somos. Não tanto aquilo que os outros pensam de nós, mas aquilo que eu interpreto de mim mesmo. Qual é a minha autoimagem? Ela é positiva, negativa? Ela é fragmentada, entendeu? Ou é inteira, plena? Então, você dando seu testemunho aí, eu também lembro de mim. Nós não tivemos uma infância fácil, assim. Foi no campo, no sítio, até meus 14 anos. Nós somos 4. Minha irmã hoje é professora. No meu caso também, eu convivi com cenas de violência de meu pai com minha mãe, né? Eu também fiquei assim um pouco essa pessoa mais introvertida, insegura, medrosa, e também que eu sofro de depressão, eu tomo remédio. Mas quando que eu comecei a tomar remédio? Depois dos 38 anos, foi assim que eu vim buscar socorro médico, clínico, psiquiátrico, entendeu? Porque até então eu tinha sofrido muito, calado, e aí não interpretava da forma correta meu sofrimento. Ou seja, coisa que se meu pai tivesse também um cuidado antes, ele tivesse talvez sido diagnosticado ou tratado melhor, né? É isso, que sua formação foi de uma maneira diferente. O senhor reagiu de uma maneira diferente, igual a minha colega, entendeu? Que ela absorveu aquilo e tirou as coisas boas. Tipo, o senhor aí, se fosse outra pessoa, ela poderia ficar com rancor do pai, não poderia não querer ver a cara dele, ou então levava um ódio eterno do pai por causa dos acontecimentos. Só que o senhor não, pegou esse ódio, pegou esses acontecimentos e transformaram em alguma coisa e viu os lados negativos e viu o lado também dele. É o que Marta falou, entendeu? Viu o lado dele, viu a imagem dele, se colocou no lugar dele. O irmão do senhor
os dois outros irmãos, eles absorveram também isso. Gente, então aqui foi um momento que a gente um pouco até desabafou, né, a nossa história, depois de uma leitura, né? E aí, enfim, a religião também, a espiritualidade me ajudou bastante. Buscou refúgio nessas Busquei refúgio. Pronto, Deus, refúgio. Igreja, refúgio. Seminário também, passei 6 anos no seminário. Então, é algo que a gente busca para querer, talvez, resolver um problema que também talvez não seja seu, mas que você quer resolver um problema dos outros e acaba não resolvendo o seu, que é uma questão emocional, que você tem que se cuidar, se amar, se proteger, entendeu? E aí você vive mais em função de um problema alheio e menos em função de uma busca pelo bem-estar, uma saúde integral, entendeu? Aí depois que a gente acorda para isso, a gente vai, puxa, eu tenho que cuidar de mim também, né? Porque senão a máquina não funciona mais. E enfim, estamos aqui. Damiana, obrigado pela participação. Vem cá, chega, dê um abraço. Não, obrigada. Não quer senão? Quero. Vem, não? Depois então, valeu.